Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de aprendizagem básica na ferramenta TwinCat. Nessa aula de hoje eu vou mostrar para vocês como buscar informações no site da Beckhoff, né? E tipos de variáveis, escopo de variável, né? E tamanhos e tipos de variáveis, tá? Eu vou abrir o site da Beckhoff aqui, eu já tenho ele aberto aqui, mas eu vou é o, a gente, para buscar informações no site da Beckhoff, a gente vem no infosys.beckhoff.com, tá? Esse é o site de informações da Beckhoff. Tudo com informação que você precisar de tecnologia, de software e dos equipamentos, você vai encontrar nesse site aqui, tá? Então, a gente vai buscar informações sobre o TwinCat, né? TwinCat 3. Deixa eu fechar essas duas abas aqui. O Extended Automation Engineering, né? PLC, que é o que a gente está querendo buscar. E olha, aqui já tem bastante informações. Fica uma liçãozinha de casa para vocês aí, ó. Para vocês, se vocês quiserem se aprofundar mais no conhecimento, porque eu vou passar só de uma forma básica agora, tá? E se vocês quiserem se aprofundar mais no conhecimento aqui, ó, tem bastante informação. Para mim, esse arquivo, ele deveria estar na instalação do TwinCat. Eu não sei se tem a possibilidade de ter esse arquivo na instalação do TwinCat, para quando a gente apertasse o F1 lá na aba do TwinCat ou Help, né, ele abrisse essa parte de Help para a gente, mas porque aqui a gente tem que estar online no sistema, né, tem que estar sempre conectado no sistema. Mas enfim, aqui a gente vai buscar, né, a nossa parte de PLC, ó, tem toda uma base de dados aqui, que você, caso você queira procurar, né? E a gente vai ver as nossas variáveis. Aqui é como declarando todas as variáveis, onde você pode declarar, né? O que importa para a gente aqui é nesse Reference Programming. A gente vai vir aqui em Variables. Aqui são todos os modificadores de comportamento das variáveis, tá? Né? Quando a variável é local, como que ela vai se comportar, um input variable, uma output variable, uma remanente variables, né, que são as persistentes e as retentivas. Isso daqui vocês podem dar uma lida, eu vou passar pelas mais básicas e as que a gente vai utilizar nesse curso básico, né, que é a local variable, é uma variável, a gente já utilizou, né, vocês já viram eu utilizar. Essa variável, ela só está disponível para escrita dentro do objeto, da função, do programa, ou do function block, que eu declarei essa variável, eu consigo acessar ela para leitura de fora, mas eu tenho que acessar ela de um jeito correto, eu não consigo só colocar o nome da variável, eu tenho que colocar uma instância do objeto que essa variável está declarada, e aí eu consigo ler a variável apenas, não consigo escrever. Para escrever não tem como, tá? A gente tem as inputs e as outputs variables. A input variable, ela funciona, imagina como se fosse a gente tem uma caixa preta que ela faz ela executa a soma de dois números, tá? Ela executa a soma de dois números e dá esse valor numa saída. Quem que é a minha var input? A minha var input são esses dois números que vão entrar na caixa para ser calculado. Então, a minha função ela vai ter lá duas var input que vai ser esses dois números que vão ser manipulados dentro da minha caixa preta para realizar a soma. A minha var output nada mais é do que o resultado dessa lógica, de todo esse tratamento, né? Então, a saída dessa lógica vai ser a minha var output. Quando que eu uso essa var output? Às vezes você precisa mandar esse resultado para um outro programa, precisa desse seu resultado. Então, aí você tem essa var output, né? A gente tem a var in out, né? Que essa var in out, ela faz exatamente a mesma coisa, só que ela tem uma estrutura que as variáveis que entram as minhas var, todas as var in out, eu posso receber o valor,
modificar o valor dentro da minha função e mandar esse valor para fora, tá? Tem o escopo de global variables que a gente já conhece, né? As temporary variable. Qual que é a diferença de temporary variable para local variable? A temporary variable, ela não é acessível de nenhum lugar além do lugar que ela foi declarada. Então, eu não consigo nem ler e nem escrever nela fora do escopo de onde eu declarei essa variável, tá? E aqui tem outros mais outras outros tipos também, né? Isso aqui vocês, para a gente não é tão importante agora, tá? Mas se vocês quiserem depois dar uma pesquisada, para a gente ter, como é um conhecimento básico, a gente está começando, o mais importante para a gente é saber realmente como funciona o escopo local, né? E o temporário, né? E o VAR global. Para a gente, por enquanto, é isso que é o mais importante. O global, acesso tudo de fora, eu acesso ele de qualquer lugar. Local e temporário, apenas de dentro, apenas do local de onde eu declarei. Gravem isso na cabeça de vocês, tá? Esses dois aqui são mais voltados para a área de programação orientada a objeto, tá? Então, a gente também não vai estudar isso daqui agora. Aqui são os nossos data types, né? São os tipos de variáveis. Aqui é realmente o tipo de cada variável que eu posso declarar no TwinCat, tá? Vou passar por todas aqui rapidinho, mas não as mais importantes para a gente são os tipos inteiros, tá? Que é os integer data type e o tipo bool, tá? Para a gente, por enquanto, esses são os mais importantes, tá? O tipo Boolean, para quem já está vindo de um outro sistema, conhece PLC, conhece programação, Arduino, né, todos esses microcontroladores, essas coisas, a gente sempre aprendeu que um booleano tem um tamanho de 1 bit, né? O que é o bit na programação? Imagina que o bit ele é uma um copo. Um copo não, porque não vai ter como fazer uma analogia. Mas ele é uma caixa. É uma caixinha pequena, tá? Uma caixinha pequena que ela só pode guardar o valor true ou false, que é o valor 1 ou 0. Muitos lugares não aceitam o valor 1, nem o valor 0, numeral. Aceita só true ou false, tá? Aqui eu sinceramente não sei se ele aceita 1 ou 0, mas eu sempre, quando eu estou programando, eu coloco true ou false, tá? Só que a gente sempre aprendeu que essa variável, ela tem o tamanho de um quadradinho, de uma caixinha, né? Mas aqui no Backoff, vocês podem ver ó, que o tamanho dela na memória é de 8 bits, que é o tamanho de 1 byte, tá? 1 byte, normalmente na programação, ele tem o tamanho de 8 bits, tá? Então, imagina que o byte é uma caixa grandona, e dentro dessa caixa cabem 8 caixinhas do tamanho de bit, né? Que é o bit, que é o menor tamanho da memória, tá? Normalmente o Boolean é do tamanho dessa caixinha pequena, do bit, mas no Backoff ele é do tamanho da caixinha maior, do byte. Isso na programação não muda praticamente em nada, apenas se você está acostumado a utilizar Union, tá? O que é a Union? A Union já é mais ela é como se fosse uma estrutura, tá? Ele é um tipo de dado, mas é como se fosse uma estrutura. Como que funciona a Union? Imagina que eu tenho a Union, todas as minhas variáveis que estão dentro da minha Union, elas vão compartilhar o mesmo endereço de memória, tá? Então, imagina que eu tenho, para ficar bem claro, tá? Imagina que eu tenho, a minha memória, ela começa no endereço 0 e ela vai até o endereço 8, tá? E eu declarei 1 byte, tá? A minha variável x, ela tem o tamanho de 1 byte. Então, ela vai pegar esses 8 bits da memória, certo? Beleza. Aí eu declarei embaixo 8 variáveis do tipo Boolean. Esquece esse Boolean do Backoff. O Boolean,
o boolean normal, que tem o tamanho de 1 bit, tá? Então, essas variáveis, essas 7 variáveis aqui, então, as 8 variáveis que eu declarei com o tamanho de 1 bit, né? Tamanho uma booleana, elas também vão compartilhar o mesmo endereço. O endereço delas vão começar. A primeira variável booleana vai começar no endereço 0, a segunda no endereço 1, a terceira no 2, 3 e a oitava no sétimo. Então, as duas variáveis vão ter o mesmo endereço de memória. Quando eu altero a variável booleana, eu também altero a variável de byte. E assim sucessivamente. Se eu alterar a variável de byte, eu automaticamente vou mexer nas minhas 8 variáveis booleanas, porque elas estão compartilhando o mesmo endereço de memória, tá? E aí, quando você está acostumado a usar union, você vai ter um treco, né? Porque você não consegue mais usar byte. Você não consegue mais usar. O seu menor tamanho é o tipo byte. Você vai ver que não é o menor tamanho aqui na Backoff. Tá? A gente tem um tamanho de bit mesmo. Mas você vê que normalmente na Backoff o comum é o menor tamanho ser um espaço de memória de 8 bits. Tá? O tamanho que é de 1 bit realmente é o tipo bit. Tá? Ele também só pode receber true ou false, tá? Mas ele não é recomendado a utilização. Por quê? Ele leva mais tempo para ser realmente acessado o bit, tá? Então, se você quer o comportamento apenas para leitura e escrita, utilize o bool, o booleano. Agora, se você precisa do comportamento de bit e tamanho de bit, no caso da union, aí a gente tem que utilizar o tipo bit, tá? Mas ele não é aconselhado a usar, tá bom? Então a gente tem aqui, vamos vir para os nossos integer data type. Os nossos integer data type são variáveis que elas assumem valores de números, né? Então eu consigo guardar números, valores ali dentro delas, tá? Então eu tenho o byte, ó, ele vai de 0 a 255, né? O valor menor que eu posso colocar no byte é 0 e o maior 255. E ele tem um espaço, ó, de 8 bits, igualzinho o boolean, tá? O bool aqui da Backoff. Só que no bool da Backoff é só true e false. Aqui meu byte é o mesmo tamanho, mas eu só consigo de 0 a 255. Eu tenho uma word, que ela é o dobro do tamanho do byte, né? E eu consigo esse valor. 65.535. A double word, de 0 a esse número enorme aqui, que é 32 bits. E a long word, que é de 0 a 2 elevado a 64. Menos 1, por quê? Porque o 0 é 0. 0 não pode ser contado. Então, ela é elevada a 63 e ela tem 64 bits. E ela dá um número enorme aqui que eu já tinha feito. É esse número aqui, ó. Tá? Ela é 2 elevado a 63. Que é igual a esse número aqui. Tá? Então, aí eu tenho a signed int, né? O que é a signed int? Ela recebe valores negativos, tá? Int sinalizada, se você for traduzir, tá? Então ela vem de menos 128 até 127 e tem um tamanho de 8 bits também. A unsigned int tem unsigned short int, tá? Que ela tem 8 bits. Ela vai de 0 a 255, mesmo tamanho do byte, tá? Qual que é a próxima é o int, ó. O int, ela vai de menos 32.768 a mais 32.767. Ela tem um tamanho de 16 bits. A unsigned int, que é do mesmo tamanho da word. A unsigned double int, a double int. Você vê que a int aqui na parte das int, né, eu consigo colocar valores negativos. Aqui eu não consigo, o valor é de 0 até sempre ela não
tolera valores negativos, tá? E o maior valor que a gente tem aqui, ó, que é a Lint, né? Porque ela vai até -2 a 63, a +2 a 62. Porque sempre quando a gente tem valores negativos aqui, ó, vou mostrar isso na calculadora para vocês, né? O que acontece? Deixa eu dar um clear aqui, limpar esse histórico. Tá. Vamos pegar aqui, ó, essa daqui que é mais fácil, ó. Ó, as duas são 8 bits, tá vendo? As duas são 8 bits. Só que uma vai de -128 e a outra vai de 0. Por quê? O que acontece é isso, ó. Deixa eu colocar na programador, tá? Vou colocar uma Word. Uma Word, cadê? Tem 8, 16? Tem 8 bits. Vou fazer com 8 bits aqui, é o mínimo que dá, acho que é... Ah, não, deu com byte, eu não lembrava. Tá. Então, o que acontece? Se eu colocar todos esses valores aqui em 1, ó, tá? Olha lá, ele me deu 127, que é o valor máximo de uma signed int. Por quê? Sempre quando eu tenho valores negativos, o último bit desse byte, ele define o valor, tá? Então, ó, quando eu dou -1, ó, ele vai dar lá -128. Então, o último byte da minha signed int, ele me fala se o valor é negativo ou é positivo. Se ele estiver em 1, ele vai ser negativo. Se ele estiver em 0, ele vai ser positivo. Então, o valor aqui, se eu colocar 1 e colocar o 1 aqui, ele vai me dar 127, ó. Tá? E assim por diante, ó. 128, 126, 125. Ele vai fazendo, quando ele está negativo, ele vai fazendo uma contagem regressiva, né, dos valores, até chegar a -1. E quando ele está com o valor 0, ele vai fazendo uma contagem progressiva dos valores, ó. Então, o 1 realmente vale 1 bit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele vai contando a mais. Quando eu estou com um valor negativo, ele vai diminuindo, ó. 127, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 e assim por diante, tá? Então, tenha em mente que sempre que você ter esse valor aqui, ó, negativo, o último byte desse 64 bits aqui, ó, é ele que vai fazer a alteração de sinal, tá? Então, essas variáveis aqui a gente tem que se importar bastante, tá? Ver quais são os lower bound e os upper bound delas, porque a gente não pode guardar o valor -5 numa variável do tipo word, nem de uma variável do tipo unsigned short int, porque ele não vai aceitar, vai te dar erro de compilação, tá? Além desses valores aqui, a gente tem o real, né? O que é o real? O real, ele tem o tamanho de 32 bits, de 64 bits, né? Que é a long real, mas a real aqui são valores inteiros, só valores inteiros, e aqui eu tenho valores com casas decimais, tá? Então, aqui eu consigo ter valor com casa decimal, tá? E mais um que eu quero mostrar para vocês, mais dois, na verdade, são as strings, né? A string, ela recebe valores de caracteres, tá? Uma string, normalmente não, no backoff, por padrão, ela é ASCII 2, tá? E o tamanho dela, se você não define nenhum tamanho aqui, né? Se você coloca string e acabou aqui, tipo, já põe ponto e vírgula, ela assume que a sua string vai ter 80 caracteres, tá? Ele está falando aqui, ó. Trinket assumes 80 caracteres by default, tá? Eu tenho esse wstring aqui, que a wstring, ela é no formato de
Unicode. Aqui, ó. É interpretado no formato Unicode. E o tamanho dela é diferente. A string, ela tem 1 byte por caractere, tá? Então, ela tem 1 byte por caractere. Já a WString, ela tem 1 word por caractere. É o dobro, tá? Se você pegar aqui, ó, no nosso integer data type, ó, o byte são 8 bits. A word, 16 bits. Então, é o dobro do tamanho. Então, se eu declaro uma WString com o valor 4, então eu tenho 4 caracteres que cada um tem uma word. Então, vai ser 64 bits. Se eu pego uma string com o mesmo tamanho, eu vou ter 32 bits, tá? E além da string, que eu acho interessante, é o array. O que é o array? Né? O array é um tipo de variável que ele pode agrupar variáveis do mesmo tipo. Como que é assim? Imagina que eu tenho eu quero guardar idades, né? Então eu quero guardar 10 idades. Todas essas idades são do mesmo tipo. Vamos dizer que as idades são do tipo int. Int não, porque não existe idade negativa. Vamos fazer do tipo uint, tá? Só para pegar... Podia ser do usint aqui, tá? Então, todas as idades, né, eu consigo fazer uma variável com o nome idade, que ela vai ter o índice 0, o índice 1, o índice 2, 3, 4, 5, e eu vou conseguir gravar valores ali dentro desses índices, tá? Aqui, ó, mostra como que funciona, ó. Então, aqui é um array dinâmico, né? Ele começou sem tamanho, né? E aqui é um array, um array bidimensional, ó, que é o primeiro índice, a primeira dimensão ela vai de 1 a 13 e a segunda de 1 a 4. Então eu tenho do 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1 até o 13, tá? E aqui é o jeito que a gente declara, ó. A gente coloca o nome da nossa variável, array, início do nosso índice, até o final do nosso índice, do tipo de dado, se a gente quer os int, word, byte, né? Então, aqui, ó, ele declarou um array do tipo, do índice, começa no índice 1 até o índice 5, do tipo int, e ele já inicializou os arrays, ele já inicializou o array, tá vendo? Então, dentro do índice 1 está o valor 1, do índice 2, valor 2, do índice 3, valor 3, e do índice 4, valor 4, no índice 5, valor 5. Tá? Aqui os arrays já estão todos inicializados. Tá? Aqui é um array de 3 dimensões, um array de 2 dimensões. Então, o array também é uma estrutura bacana. Claro que a gente só está explicando, quando a gente colocar a mão no código, vai ficar mais fácil, vocês vão entender bem mais fácil essa referência. Eu só estou mostrando para vocês que eu acho que é um lugar bom para vocês darem uma estudada. E, por enquanto, a gente fica por aqui, tá? Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês os tipos de linguagens que são suportados no PLC, no PC industrial da Beckhoff. Desde já, eu agradeço pela atenção de todos vocês. Qualquer dúvida que ficou, deixa no comentário aqui a sua pergunta, que eu vou tentar responder o mais rápido possível. E eu vejo vocês numa próxima aula. Não desanimem e a gente está junto. Vamos lá, até mais.